E se Itachi Uchiha despertasse o Rinnegan? Vamos ver qual é que é dessa brincadeira. Dá like, se inscreve no canal. Naruto vs Katoshi. Você já imaginou como seria se Itachi Uchiha despertasse o Rinnegan? Quais seriam os limites de seu poder? Eu sou Skadushi e no vídeo de hoje vamos falar sobre como seria se Itachi tivesse o Rinnegan. Então, sem mais delongas, bora começar! Bora, irmãozinho! Antes de irmos para a discussão, gostaria de deixar algumas coisas já pré-estabelecidas aqui. Para esse vídeo, vamos tentar criar um roteiro que faça o máximo de sentido para que Itachi atingisse o despertar do Rinnegan. Mano, esses vídeos aqui, especificamente esse aqui, lembra os meus vídeos que eu fazia de teorias. Inclusive, saca só, olha as atrocidades que eu já fiz, mano. Eu já botei Naruto, Rinnegan, se ele pode usar o Rinnegan e como ele ficaria com esse poder. Kakashi, se ele poderia usar o Rinnegan e como ficaria o poder do Kakashi com o Rinnegan. Eu já fiz Hashirama com o Rinnegan. Caralho, esse vídeo aqui, mano, é lendário. Como ficaria os 8 portões na madeira. Eu já fiz Itachi com Rinnegan versus os Kages. Cara, não tem como, eu sou maluco, Fora outros caras, outras teorias malucas aqui, mas essa daqui é sobre Rinnegan. Quem quiser ver é só procurar Otaku Monstro Rinnegan e vai rolando pra baixo, vai assistindo, que tu vai ficar atrocidado. Mas é claro que muita gente pode questionar. E eu entendo isso completamente, pois canonicamente seria impossível Itachi conseguir despertar esses olhos. Por isso, leve esse vídeo como um conteúdo de teoria, em que estamos apenas imaginando e teorizando como seria se Itachi conseguisse ambos os Rinnegans. Inclusive, conto com a sua ajuda nos comentários para que a nossa teoria fique o mais sólida possível. Além disso, temos uma parte do vídeo exclusiva para apontar furos na teoria que criamos aqui. Então assista até o final para conseguir entender tudo da melhor maneira possível, combinado? Bom, mas vamos começar a pensar como Itachi Uchiha despertaria o Rinnegan. Antes disso, vamos relembrar algumas características desses olhos. Não dá para ele despertar o Rinnegan. Primeiramente, já quebra. Rinnegan ele não consegue despertar. Só o Sasuke consegue despertar. Então ele teria que pegar o Rinnegan de alguém. É que já começa nessa brincadeira aqui. Para entendermos os critérios para o seu despertar. Na história que conhecemos até Naruto Shippuden, o primeiro Rinnegan foi originado quando Kaguya Otsutsuki veio para a Terra e ingeriu o fruto da árvore divina, despertando seu Rinne Sharingan. Aquele olho vermelho fica em sua testa. Não é um Rinnegan. Assim, essa habilidade foi passada para um de seus filhos, Hagoromo Otsutsuki, o sábio dos 6 caminhos, que tinha o Sharingan e depois o evoluiu para o Rinnegan, que conhecemos hoje. Apesar de no mangá, o Sharingan nunca ter sido mostrado. No caso de Hagoromo, ele teve 2 filhos, Indra e Ashura. Porém, não passou o Rinnegan adiante para seus sucessores, mas sim o Sharingan, que foi herdado por seu filho Indra e que posteriormente seria a característica natural única dos ninjas do clã Uchiha. E preste atenção, aqui já temos informações importantes que são as seguintes. Hagoromo teve 2 filhos, Indra e Ashura, sendo Indra o portador do Sharingan e progenitor do clã Uchiha, e Ashura o filho escolhido por Hagoromo como seu sucessor, e que foi progenitor do clã Senju, o clã de Hashirama, o primeiro Hokage. Tendo essas informações, agora vamos falar do exemplo do despertar do Rinnegan que nos foi apresentado na obra, o caso de Madara Uchiha. Bom, a história de Madara todos já sabem. Ele foi um dos ninjas mais fortes que já existiu e o único ninja, além de Hagoromo, que conseguiu despertar o Rinnegan nos 2 olhos. O despertar do Rinnegan de Madara ocorreu da seguinte maneira. Em sua batalha contra Hashirama no Vale do Fim, Madara conseguiu suas células e depois as cultivou e implantou em si mesmo. Dessa forma, ele conseguiu juntar no próprio corpo o chakra de Indra e Ashura, já que Madara era a reencarnação de Indra e Hashirama a reencarnação de Ashura. Dessa forma, combinando as características e chakra dos 2 filhos de Hagoromo Otsutsuki, o sábio dos 6 caminhos, Madara despertou o Rinnegan, mas isso levou décadas para acontecer. Bom, passamos por tudo isso, pois essas informações serão úteis para explicar como Itachi
em nossa teoria, conseguiria despertar o Rinnegan. Vimos que é necessário a junção do chakra de Indra e Ashura para que o Doujutsu seja despertado. Dessa forma, como será que Itachi conseguiria juntar o chakra dos dois? Antes de irmos para esse tópico, deixe seu like no vídeo e inscreva-se no canal se está curtindo até aqui. E nos ajude, se inscreva no canal também do Scatoshi, no Vértice aqui. E também se inscreva no meu canal para a gente bater 225 mil inscritos até o Natal. Ho, arrombado. Dá esse apoio aí para a gente moralizar até o final do ano. Voltando para o vídeo, acredito que ele poderia juntar esse chakra em si mesmo da seguinte maneira. Vamos considerar que tudo o que aconteceu canonicamente na história de Itachi até sua entrada na Akatsuki se mantém, e vamos teorizar a partir desse ponto. Itachi, dentro da Akatsuki, analisaria os olhos de Pen e relacionaria isso à história do grande sábio dos seis caminhos. Depois disso, quando retorna a Konoha em Naruto clássico para verificar se Sasuke está bem, após a batalha que tem junto a Kizami contra Kakashi, Gai, Kurenai e Asuma, ele poderia acessar novamente as escrituras da pedra no santuário dos Uchihas e tentar decifrar como o Rinnegan poderia ser despertado. Bom, confesso que nesse ponto já temos um possível erro nessa teoria. Itachi, apesar de conseguir ler parte das escrituras do santuário, não conseguiria decifrar as informações justamente por não ter desenvolvido seu Mangekyo Sharingan Eterno. O único capaz de decifrar as escrituras, e ainda não completamente, foi Madara, e ele já tinha acesso ao Mangekyo Eterno nessa época. Então talvez Itachi não conseguisse ler a mesma quantidade de informações lidas por Madara no templo. Mas apesar de eu achar que não daria certo, vamos considerar que Itachi descobriria como despertar o Rinnegan. Quais você acha que seriam os próximos passos? Bom, acho que agora ele teria que conseguir as células de Hashirama de alguma maneira, a fim de juntar os chakras de Indra e Ashura em seu corpo. Para isso, teríamos duas opções: a ajuda de Tsunade, como ela fez no fim de Shippuden com o braço de Naruto, ou com a ajuda de Orochimaru por meio de seus experimentos. Mas a gente tem um problema aqui. Se a gente está indo pelo caminho que ele está dizendo aqui, que a gente vai pegar as células do Hashirama e as células do Madara, as células do Indra e as células de Ashura, para juntar e formar o nosso amado e querido Rinnegan, nele, não vai formar nele. Porque ele não é reencarnação. A única forma de tu ter um Rinnegan é sendo a reencarnação de Indra. Nem a de Ashura consegue, é a de Indra. E Itachi não era, ou seja, o Itachi deveria ir atrás desses poderes aqui, vamos ver se ele vai falar isso, e colocar e fazer com que alguém despertasse esse olho, porque ele não consegue. Só Madara ou Sasuke despertam esse olho, ninguém mais. Um exemplo foi o Obito, que tinha no corpo dele as células do Hashirama, e ele era um descendente de Indra, só que não aconteceu nada, tá entendendo? Mesmo se juntar no corpo de uma pessoa as células do Madara e as células do Hashirama, não vai dar nada. Tu precisa ser a reencarnação. Só a reencarnação faz, não é alguém com o chakra deles, não, tem que ser reencarnação. É isso que a obra nos diz. Nos casos, acredito que Itachi precisaria aplicar algum genjutsu em Tsunade ou em Orochimaru para que eles colaborassem. Mas acredito que isso seria sim possível, afinal, já vimos Itachi derrotando o próprio Orochimaru exclusivamente com genjutsu. Isso ele consegue fazer. Botar a Tsunade no genjutsu, ele faz facinho. Isso aí. Daí em diante, com a cooperação de Tsunade ou Orochimaru, vamos levar em conta que ele conseguiria implantar as células de Hashirama em seu corpo, o que traria uma possível solução para seus problemas de saúde, além de combinar o chakra de Ashura presente no DNA de Hashirama com o de Indra presente em sua própria linhagem, proporcionando o desenvolvimento do seu Rinnegan e seu despertar. Agora que definimos como Itachi despertar... Aqui já foi por água abaixo, não tem como despertar. Pode enfiar a célula do Hashirama no rabo inteiro, tu pode encher o teu corpo inteiro de célula do Hashirama, que não vai adiantar nada. Nem Hashirama conseguiria despertar esse poder, ele é descendente, mas tu não tem que só ser descendente de Indra e Ashura, tem que ser reencarnação. É diferente. Indra e Ashura tiveram vários descendentes, mas as reencarnações vinham às vezes em cada geração.
Tá entendendo? Não é tipo todos os descendentes de Indra e todos os descendentes de Ashura são reencarnações. Não. Só as reencarnações são caras específicos dentro de cada geração. E Itachi não era. Obito também não era. E Obito tinha no corpo dele o gene de Indra e as células do Hashirama, que era a reencarnação. E ele não conseguiu despertar, porque ele não era reencarnação de Indra. É isso, esse é o ponto. O Rinnegan, vamos falar em quão poderoso ele seria. Mas lembre-se, assista o vídeo até o final para também entender quais os furos dessa teoria e por que Itachi nunca conseguiria Talvez ele fale despertar lá o Rinnegan no final, tá? canonicamente. Bom, quanto ao poder, Itachi com 2 Rinnegans teria acesso à maioria das habilidades demonstradas por Nagato. Ele poderia utilizar o caminho animal para a realização de invocações, o caminho Deva para controle gravitacional, incluindo realização do Shibaku Tensei, o caminho Asura para extensões tecnológicas de seu corpo, o caminho humano para remoção da alma de seus oponentes, o caminho Naraku para subjugar seus oponentes e para autorregeneração através da invocação do Deus do Inferno, o caminho Preta para a absorção de chakra e ninjutsus e, por fim, o caminho exterior para a invocação da estátua Gedo e suas habilidades relacionadas. Além de tudo isso, ele ainda teria seu Susanoo ao mesmo nível em que apresentou durante seu combate contra Sasuke e contra Kabuto. Assim, ele teria acesso ao espelho de Ata, o qual pode refletir qualquer ataque, e a espada Totsuka, que possibilita o selamento de tudo que for atingido por ela. E sem contar o seguinte, o que salvaria aqui o Itachi? Vamos esquecer essa parte dele despertar. O Itachi não desperta, ponto. Não vai despertar Rinnegan. Mas digamos que ele está usando o Rinnegan. Só que só ele usar o Rinnegan seria um problema pra ele. Porque ele não conseguiria usar as habilidades do Rinnegan porque gasta muito corpo, cara. Gasta muito chakra, muita resistência e Itachi não tem isso. Mas se Itachi, conforme nessa teoria aqui, tivesse as células do Hashirama no corpo dele, aí, mano, quebraria um ponto muito foda, que é o principal defeito do Itachi. O fato dele não ter resistência e ser doente. As células da Hashirama curariam ele, fazendo com que ele ficasse mais resistente, mais forte. E sem Rinnegan. Sem Rinnegan, ele já seria muito mais poderoso. Ele poderia usar as habilidades do próprio olho dele, mano, o Susanoo dele, quase livremente, porque ele ia ter poder de regeneração. Nem Rinnegan. Só bota as células da Hashirama no cara, que ele já resolve o problema. Isso já seria foda. E sim, ele poderia usar o Susanoo com o Rinnegan ativo, assim como Madara demonstrou fazer durante o arco da Grande Guerra. Itachi também poderia utilizar o seu Tsukuyomi e Amaterasu, além de suas habilidades com Genjutsu. Isso se torna possível, pois durante o arco da guerra, vimos Madara trocando do Rinnegan para o Mangekyo Sharingan Eterno quando foi aplicar um Genjutsu no Haikage. Então, teoricamente, as habilidades do Mangekyo podem ser utilizadas ao realizar essa troca. Alguns podem dizer que Nagato e Obito não eram capazes de desativar o Rinnegan, e por isso Itachi também não poderia. Porém, Nagato e Obito não conseguem desativar o Dojutsu, pois não desenvolveram ele naturalmente, e sim o implantaram. E o boost de poder de Itachi ainda não acabou. Mas aí já morre também, porque o Itachi não despertaria esse poder, então ele não teria a capacidade de desativar o Rinnegan. Se ele tivesse com os dois, a história seria diferente. Mas só com um, no olho, por exemplo, que nem o Obito fazia, não dá. Despertam o Rinnegan naturalmente, geralmente possuem uma habilidade a mais com o Dojutsu, que geralmente são muito poderosas, como foi o caso de Madara com o seu Limbo e Sasuke com a Ameno Tejikara, seu jutsu de teleporte. Assim, despertando o Rinnegan naturalmente, Itachi provavelmente desenvolveria alguma habilidade exclusiva tão quebrada quanto as habilidades de Madara e Sasuke. Em resumo, Itachi seria um dos ninjas mais poderosos de todo o universo de Naruto. As células de Hashirama, junto ao boost de poder e chakra do Rinnegan, somado à inteligência em batalha, o deixariam com estamina e chakra muito superiores se comparado ao Itachi em sua luta contra Sasuke. Ele seria literalmente insano, se igualando ou chegando próximo até mesmo de Madara depois que é revivido pelo Rinne Tensei de Obito. Bom, como prometi no início do vídeo, vamos falar sobre os furos que invalidam essa teoria. Afinal, como eu já disse, seria impossível Itachi conseguir o Rinnegan de fato. Para começar, Itachi não é uma reencarnação de Indra,
mas sim um membro do clã Uchiha, que foi originado por Indra, e isso é muito diferente do caso de Madara, que era realmente uma reencarnação. Por isso, não acho que o Rinnegan seria despertado em Itachi, mesmo que ele adquira as células de Hashirama. Não despertaria. Um exemplo claro disso é o próprio Obito, que era um Uchiha, tinha células de Hashirama, mas não despertou o seu próprio Rinnegan, e nem sequer conseguia utilizar todas as habilidades do Dojutsu. Além de ele mesmo dizer que quase perdeu o controle ao implantar apenas um dos Rinnegans de Madara. Assim, se Obito não conseguiu suportar o poder do Rinnegan, não acho que Itachi conseguiria de maneira alguma, mesmo com todas as vantagens que demos para ele. Outro possível furo na teoria é que Madara conseguiu o chakra de Hashirama literalmente arrancando um pedaço do braço dele. Por outro lado, na teoria que criamos, Itachi acessaria as células por meio dos experimentos de Orochimaru ou pela expertise de Tsunade, e não acho que tenha a mesma efetividade do que a maneira como foi feito por Madara. Além disso, não temos certeza se Itachi conseguiria controlar e ter uma boa compatibilidade com as células de Hashirama. Outra coisa que não faz sentido na teoria é o fato de que Itachi demoraria anos até despertar o Rinnegan e não conseguiria utilizá-lo de certa forma. Afinal, no caso de Madara, ele levou décadas para despertar o Dojutsu, mesmo após fazer toda a junção de chakra de Indra e Ashura, e só ficou um tempo considerável com o Rinnegan em vida, pois invocou a estátua Gedo e a utilizou para se manter vivo. Bom, já que teorizamos um cenário em que Itachi possui o Rinnegan, você acha que ele utilizaria o Rinnegan melhor do que o Obito utilizou durante a guerra? Acha que o Obito foi o pior usuário do Rinnegan que vimos em Naruto? Não mesmo. Confira no vídeo que está agora na sua tela. Um dia a gente vai ver esse vídeo aqui e a questão é, dá like, se inscreve no canal, vídeo foda. Link original na descrição.